Muito obrigado, Denise. Eu gostaria de dar boa noite a todos, tá certo? Agradecer já o convite, na pessoa tanto da Denise quanto do Fernando, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e a indústria de alimentos, e vamos tentar enfocar a questão das possibilidades e da realidade, tá certo? Bom, uma pequena agenda da nossa apresentação, então. Eu vou começar falando a respeito das características da indústria de alimentos e também das características da inteligência artificial, tá? E depois eu vou me perguntar, e vou perguntar para vocês, por que falar sobre possibilidades e realidade. E aí eu vou explicar algumas possibilidades, né? Vou aventar algumas possibilidades, vou imaginar algumas possibilidades, e depois vou falar a respeito da realidade do uso de inteligência artificial, que a gente vai ver que, na realidade, vai ocorrer uma integração de ferramentas com o que vai se chamar de indústria 4.0 de alimentos, né? E depois é óbvio que a gente vai fazer um fechamento de tudo, tá certo? Bom, quais são as características da indústria de alimentos? Bom, a indústria de alimentos, ela é extremamente exigente no que diz respeito às condições de higiene e condições sanitárias. A gente não consegue imaginar uma indústria de alimentos, tá certo? Seja um frigorífico ou seja qualquer outro tipo que a gente não tenha uma grande preocupação com condições de higiene e condições sanitárias. Agora, durante a pandemia, então, a gente viu que isso transcendeu uma escala que a gente nem imaginava que chegaria, tá certo? É óbvio que como a indústria de alimentos trabalha com a matriz alimentícia, a matriz de composição de alimentos é extremamente complicada, e a gente tem uma especificidade muito grande nos tipos de indústria, tá? O controle de qualidade, ele é muito importante em todas as fases do processo de processamento de alimentos, começando lá pelas matérias-primas, durante a produção de alguns intermediários, né? E também, óbvio, dos produtos, né? Dos produtos que são usados, que são o resultado das transformações dos processamentos. Como qualquer indústria, né? A indústria de alimentos tem um comprometimento muito grande com a saúde e segurança dos seus colaboradores todos, né? E como um negócio, né? A gente precisa que haja uma condição econômica para que a indústria se mantenha. Então, a gente sabe que, às vezes, os produtos alimentícios, dependendo do tipo de produto, ele não tem uma margem de lucro muito grande, né? Então, como é que se consegue a sustentação da empresa? A partir do uso do princípio da escala de produção, né? Então, a lucratividade, ela é muito variável. A gente vai ter a indústria de proteína animal, que vai ter uma faixa de lucro, e a gente vai ter indústrias de insumos, de alimentos, por exemplo, de sal, que a margem de lucro é muito baixa, né? Bom, com respeito à questão da sustentabilidade, mais e mais a gente deve estar preocupado com a questão da economia de água, com a questão das embalagens de alimento, por isso que existe tanta pesquisa no desenvolvimento de embalagens que sejam biodegradáveis e que sejam reaproveitáveis e de embalagens inteligentes, com a questão da economia do uso de matérias-primas e do retrabalho. Então, quando a gente tem muitas tarefas feitas à mão, por exemplo, às vezes é necessário que, para garantir a qualidade do produto, que haja o retrabalho. Então, o retrabalho é uma forma de prejudicar a sustentabilidade. E é óbvio, né, que a gente precisa necessariamente pensar em termos energéticos, né? A energia é sempre muito importante. Ela é tão importante quanto a água, né? Bem, isso com respeito às características da indústria de alimentos. Então, a gente já viu que a indústria de alimentos ela é extremamente exigente. Bom, a inteligência artificial, né, ela já está desempenhando um papel importante no campo da segurança alimentar e na garantia da qualidade no ramo de alimentos. De acordo com a agência Mordor Intelligence, a inteligência artificial, tanto no mercado de alimentos quanto de bebidas, tá, deverá registrar uma taxa de crescimento anual composta
de 28,64% no período de 2018 e 2023. Bom, esse número aqui foi pré-pandemia. Pré-pandemia, né? Então, eu acredito que o efeito para a indústria de alimentos, de início, pode ter parecido que seria negativo, mas depois se mostrou que houve um efeito em algumas áreas que foi até positivo para a pandemia, para a questão dos alimentos. As pessoas começaram a mudar o seu perfil de consumo, porque elas saíram dos restaurantes e passaram a fazer muita comida em casa, e muitas pessoas passaram a também usar alimentos mais processados, por causa da facilidade de preparo dos mesmos, né? Então a inteligência artificial ela já está impactando já há algum tempo o ramo da indústria de alimentos. Bom, o que é inteligência artificial? Vocês, durante todas as palestras dessa semana, com esse tema central, vocês vão escutar alguém falar isso, né? Então, tomar a liberdade de também colocar aqui o que é inteligência artificial. Inteligência artificial, na realidade, é um campo da ciência da computação que trata de sistemas computacionais capazes de simular ou emular aspectos da inteligência natural. Então, são programas de computador que imitam o que ocorre com a inteligência natural nas suas mais diversas formas. Quando a gente faz uma classificação da inteligência artificial, e toda classificação ela é arbitrária, né? Eu tirei dessa fonte aqui de baixo essa classificação, tá? Porque foi aqui eu encontrei a figurinha mais bonitinha, né? Então a gente tem o machine learning e o deep learning, né? Que são palavras da moda, né? Expert systems, sistemas especialistas, eles estão hoje em dia em desuso, mas já foram moda nos anos 70 e 80, tá certo? O processamento natural de linguagem é uma aplicação de inteligência artificial também, tá? O reconhecimento de voz, né? Nos dois sentidos, tanto texto para fala quanto fala para texto. Planejamento, robótica e aplicações de visão. Então vocês observem que eu via o programa da semana e vi que vocês vão ter atividades sobre o uso de robótica e de visão, né? Eu vou me deter mais a respeito do machine learning, tá? Vai ser a área que eu vou me dedicar, porque é a área que eu tenho alguma experiência, tá certo? Quando eu trabalhei na área de controle e automação de processos químicos e de processos bioquímicos. Bom, então vamos lá. O que é machine learning? Machine learning, que é o aprendizado de máquina, é uma parte da inteligência artificial, né, que providencia inteligência às máquinas com a habilidade de automaticamente aprender com experiências sem que haja codificação, ou seja, programação explícita para isso. Ou seja, um programa de verdadeiro aprendizado de máquina não pode ter aquelas linhas do tipo se tal coisa, então tal coisa. Isso aqui não pode ter num programa, tá? Não pode fazer uso do comando if, tá certo? Não pode fazer uso do comando if, tá? Não pode, tá certo? Então a gente vai ter algoritmos que tentam imitar as atividades do cérebro, né? A partir de outras premissas, outros paradigmas. Bom, o machine learning diz respeito ao projeto e desenvolvimento de algoritmos, ou seja, programas de computador, que permitem ao sistema computacional aprender a partir de séries históricas de dados. Então, o que acontece? O meu celular, por exemplo, ele está no mudo. Dependendo do que eu falar, todo mundo sabe que o Google vai responder ali, tá certo? Então, por quê? Porque ele já, a partir da minha voz e do histórico de dados da minha voz, ele reconhece os comandos, tá certo? É uma aplicação de voz, inteligência artificial para voz. As máquinas, elas então poderiam aprender. Por que eu coloco esse aprender entre aspas? Porque aprender para o ser humano já é complicado de definir. Aprender máquina, então, é muito mais complicado, tá certo? Porque, por exemplo, as pessoas podem acreditar que um programa que joga xadrez, ele é muito inteligente. Na realidade, ele pode não ser tão inteligente assim, tá? Então,
As máquinas podem aprender a partir dos dados passados, identificar padrões, e fazer decisões usando os programas de computador. Bom, vamos dividir o Machine Learning. Então, o Machine Learning, ele é subdividido em aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço, aprendizado não supervisionado. Então, agora eu vou colocar as diferenças e características de cada um, tá? Tentar dentro do limite de tempo que eu tenho, tá? Eu peço para o Fernando e para a Denise que me avisem quando faltarem 10 minutos, 15 minutos, se eu for me passar, por favor, tá certo? Bom, o que acontece? A aprendizagem supervisionada, como o nome está dizendo, ela envolve um aprendizado que é supervisionado. Então, a máquina aprende a partir de conjuntos de dados conhecidos. Tá? Esses conjuntos de dados são dados para treinamento. E, em seguida, existe uma saída que é compatível com esse tipo de dado. Então, por exemplo, na minha tenra infância, quando eu era muito jovem, deixa eu pegar uma coisa aqui, pegar um objeto, tá? Esse objeto aqui, ele é da cor preta, tá certo? Quando a minha rede neural natural estava ainda sendo treinada, em algum momento, alguém me disse que essa era a cor preta. E os estímulos que são recebidos pelos sensores ópticos dos meus olhos e transformados em sinais elétricos e são captados pela parte de visão do meu cérebro, né, ativando os neurônios da parte de identificação óptica, que estão aqui no córtex frontal, tá certo? Eles, necessariamente, eles passaram a adotar a cor preta como essa cor. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter dados de entrada, esses dados são dados, em geral, dados numéricos, né? Dados numéricos, tá? Pode ser, por exemplo, um conjunto de temperaturas, um conjunto de pressões, um conjunto de vazões, tá certo? Tá? Então, eu tenho vetores de temperatura, pressões e vazões que vão entrar numa rede. Essa rede tem uma topologia, tá? E essa topologia, vamos imaginar que eu tenha duas saídas aqui, que eu tenha duas informações sobre um processo, tá? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma função matemática dentro de cada nó dessa rede, tá certo? Que vai fazer com que os dados de temperatura, pressão e vazão, por exemplo, correspondam aos dados de composição, concentração molar de alguma coisa, por exemplo. E pode corresponder, por exemplo, à cor. Né? Eu não preciso ter uma variável, né? Aqui bastaria usar um commit, por exemplo, para dar uma indicação de cor. E aí essas redes, tá certo? Deveriam ser treinadas. O que é o treinamento de redes? Para cada par, para cada conjunto desses do vetor de entrada, eu tirar um dado de saída. Então, necessariamente, o uso da aprendizagem supervisionada, ela implica em dois momentos. O momento que é o momento de treino e o momento que é o momento de validação da rede. Tá? Então, a aprendizagem supervisionada, ela tem um tempo de treinamento. Então, eu apresento os dados para a rede não treinada, até que o algoritmo convirja, ou seja, ele dê a saída para aquele dado de entrada. E o momento de validação da rede, onde eu pego dados que não foram usados no treinamento e apresento para a rede e verifico qual é a margem de erro que houve nesse caso. Bom, essa topografia que eu estou falando para vocês é a topografia das redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais, elas imitam as redes neurais naturais do cérebro humano. A gente tem bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles têm uma função matemática característica, tá certo? Então, o que acontece? A função que vai dentro de cada nó, que eu mostrei ali para vocês, ela é uma função que tem um formato parecido com esse aqui, tá certo? Então, quando eu tenho um determinado estímulo a um neurônio, tá, ele gera um sinal de saída. Se o estímulo for muito grande, ele vai saturar o neurônio, a saída do neurônio. Se o estímulo for pequeno, ele não vai ativar o neurônio, o sinal de saída vai ser muito baixo. Tá certo? Então é assim que funcionam essas funções que estão aqui dentro dos
neurônios da rede neural artificial, que nada mais é de uma equação matemática. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas, há muito tempo atrás, elas confundiam redes neurais artificiais com um dispositivo de hardware. Não, não é. Não é um dispositivo de hardware. Tá certo? Redes neurais artificiais são um software. Elas podem estar implementadas dentro de um hardware, mas elas são software. Tá? Bom, uma outra alternativa é o aprendizado por reforço. O Reinforcement Learning, o RL, né? No Reinforcement Learning, a gente insere um objetivo e o algoritmo aprende como chegar sem conhecimento prévio do ambiente e da sua dinâmica. Ou seja, eu tenho um software, esse software, que vai ser o agente, ele atua sobre um ambiente, tá certo? Atua. E aí ele modifica o estado do ambiente. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tivesse um jogo de damas. Né? A gente pode produzir um software que, usando o aprendizado por reforço, ele poderia jogar para uma pessoa. Dependendo da jogada que fosse colocar, então o ambiente seria o jogo. O ambiente seria o jogo. E o agente seria o software. Então ele proporia uma ação, ele moveria uma peça do jogo de dama e haveria modificação de estado. Dependendo desse estado, a gente poderia atribuir uma recompensa ou positiva ou negativa. Por exemplo, se o movimento da peça incorreu em que a pessoa que está jogando com o software vai representar uma recompensa negativa. Por outro lado, se o movimento propiciou uma situação e o software vai comer a peça, aí é uma recompensa positiva. Então, a gente observa que o programa não tem nada a ver com as regras do jogo, tá certo? Esse tipo de aprendizado por reforço, ele é extremamente usado para jogos, certo? E tem vários jogos que tem, por exemplo, o Go, que é um jogo japonês, tá certo? O melhor jogador de Go do mundo foi vencido por um software baseado em Reinforcement Learning, tá certo? E outros jogos, tá? Vamos adiante. Além do aprendizado supervisionado e do aprendizado por reforço, a gente tem a aprendizagem não supervisionada. Aqui agora vai começar a aparecer mágica. Por quê? Porque ela está associada à aprendizagem sem supervisão ou treinamento. Pois esses algoritmos são treinados com dados que não estão rotulados nem classificados. Tá certo? Então, eu vou mostrar um exemplo como a mente humana funcionaria nesse caso. Tá? Quando a gente vai fazer um teste psicológico, tá? Para tirar carteira, por exemplo, e alguém chega lá e coloca a seguinte, vai fazer um teste, tá? Teste psicológico, tá? Um teste projetivo, né? E coloca a seguinte sequência de números: 2, 4, 6, 8 pontinhos. A mente humana identifica rapidamente que existe uma lei de formação por trás e que a resposta do próximo dado é 10. Então, seria fazer um software capaz de identificar isso aqui. Ou seja, a partir dos conjuntos de dados, identificar se existe uma lei de formação. Né? Então, o agente, que é o software, ele precisa aprender a partir de padrões sem valores de saída correspondentes. Eu não dou essa resposta que o 10 para ele. Ele vai identificar que existe uma lei de formação por si só. Parece mágica. Né? A primeira vez que eu ouvi falar disso, parecia mágica para mim. Mas, na realidade, essa aprendizagem não supervisionada, ela pode ser classificada em duas categorias de algoritmos. O clustering e a associação. No caso aqui, o exemplo que eu dei para vocês, a associação. O clustering seria o agente dividir os dados em grupos. Essas ferramentas, elas, na realidade, são ferramentas matemáticas nascidas no campo da estatística multivariada. Então, existe uma sobreposição entre a estatística multivariada e a aprendizagem não supervisionada. Tá certo? Quem tiver interesse em aprender a respeito de aprendizagem não supervisionada, eu recomendo que aprenda sobre estatística multivariada. Bom, além dessas três classificações, lá no gráfico inicial que eu mostrei para vocês, tinha o Deep Learning. O Deep Learning ele é muito famoso, tá certo? Por quê? Porque ele é a principal tecnologia por trás dos carros autônomos, tá? O carro autônomo inicialmente do Google, o carro autônomo da empresa do Musk,
do reconhecimento de fala, do reconhecimento de imagem, da tradução automática, tá? Só que o Deep Learning é que ele requer muitos dados para o seu treinamento, tá? E ele exige muito poder computacional. Então, o que são redes neurais profundas? A gente vai ter várias redes, e os dados vão entrar em todas essas redes em paralelo. Então, aqui eu vou ter uma rede, aqui eu vou ter outra rede, aqui eu vou ter outra rede, ou seja, a gente ganhou uma terceira dimensão, digamos assim, nas redes neurais. A topologia mudou. Antes a gente tinha entradas, saídas e camadas internas. Agora a gente tem camadas, outras redes. Então, exige muito processamento. Tá? Normalmente, quem trabalha pesquisando isso faz uso de GPUs. Então, o pessoal que é feito aos jogos sabe o que é uma GPU. A GPU é uma unidade de processamento gráfico. Tá? As GPUs das placas NVIDIA, por exemplo, tá? Permite acelerar muito o cálculo do uso, os cálculos envolvidos no uso da... Além da indústria de alimentos, falei bem pouquinho, né? E a indústria de alimentos? Onde é que fica? Por que possibilidades? E a realidade? Né? Então, eu quis plantar a dúvida na mente de vocês, foi um desafio, né, que eu coloquei, é aonde que a indústria de alimentos cai, onde ela casa, né, com essas características da indústria da inteligência artificial, né? Então, o que a gente vai ter? Para poder explicar isso, né, por que eu usei esse título de possibilidades e realidade, eu vou ter que explicar a curva do hype de Gartner. Gartner é, na realidade, uma pessoa chamada Gideon Gartner. Gideon Gartner nasceu em 1935, tá certo? Ainda é vivo. E ele fundou uma empresa chamada Gartner Inc. Gartner trabalhou na IBM. As pessoas hoje em dia nem sabem direito o que é a sigla IBM. Tá? IBM foi um grande fornecedor de gigantescos computadores. Tá certo? E foi a IBM que lançou o computador chamado IBM PC, IBM Personal Computer, lá em 1981. Tá certo? Isso faz muito tempo. Né? Por isso que as pessoas não lembram mais o que foi a IBM. Bom, o Gartner ficou bilionário como especialista em tecnologia da informação. Então ele é considerado o patriarca da tecnologia da informação. Tá? E a consultoria dele desenvolveu esse gráfico, que é um gráfico para nos mostrar o status de uma tecnologia. No eixo Y, a expectativa, e no eixo do X, o tempo decorrido desde o início daquela tecnologia. Então, quando uma tecnologia é disparada, tá certo? Ou seja, quando alguém apresenta essa tecnologia para o mundo, existe uma expectativa a respeito do uso dessa tecnologia muito rápido. Aí chega numa situação em que essa expectativa é máxima, é o que a gente chama de hype tecnológico, tá certo? Se vocês pararem para pensar, vocês vão identificar que existe hype tecnológico. Vocês viram hype tecnológico na época, agora, recentemente, aí, a coisa de uns 5, 6 anos atrás, que todo mundo só falava impressão 3D. A impressão 3D estava toda hora na TV. Então é um hype. Impressão 3D teve seu hype. Aí, com a medida que o tempo passa, as pessoas veem que aquela tecnologia não é tudo isso. E aí vem para o Vale da Desilusão. Esse aqui é o Vale da Desilusão. Tá? O Vale da Desilusão é quando as pessoas identificam que aquela tecnologia não faz tudo o que elas achavam que podia fazer, ou que aquela tecnologia não resolve o problema dela, ou que aquela tecnologia é muito complicada para ela, ou que o custo é muito caro. Então existe esse Vale da Desilusão. À medida que passa o tempo, existe uma redescoberta da tecnologia, uma redescoberta. E essa redescoberta nos leva até um próximo nível, que é o nível de estabilidade, onde a gente alcança a maturidade do uso da tecnologia. Bom, vocês devem estar pensando por que eu estou apresentando isso. Estou apresentando isso porque eu fui levantar esses dados com respeito à inteligência artificial.
Então, por exemplo, a curva de hype para as tecnologias emergentes da Gartner em 2015, há 5 anos atrás, colocava o machine learning aqui, ó, já tinha passado seu pico, tá certo? Estava indo para o Vale da Decepção. Por exemplo, o que estava no Vale da Decepção já? Realidade aumentada. Realidade aumentada já estava no Vale da Decepção e, por enquanto, continua no Vale da Decepção. Muita gente não sabe direito para que vai usar realidade aumentada. Tá? Bom, isso foi em 2015. Em 2017, em vez de avançar tanto o machine learning quanto o deep learning, né, continuaram com hype alto. O que isso significa? Significa que as tecnologias continuaram em voga, continuaram na mídia, as pessoas continuaram falando, era o assunto do momento, tá certo? E realidade aumentada, comparando, ó, lá embaixo, tá? Isso foi 2017. 2018, de novo, o Deep Learning estava lá em cima. Ou seja, nunca caiu o hype a respeito dessa tecnologia ao longo desses anos. Eu peguei o gráfico de 2019, mas ele estava com uma resolução muito ruim, e eu não colei aqui porque não dava para ver direito. Mas ele continua, o Machine Learning e Deep Learning continuam lá em cima. Ou seja, é um hype permanente. Então a gente é bombardeado pelo assunto inteligência artificial, a gente é muito bombardeado por esse assunto. Não é à toa que virou assunto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com perdão da crítica. Bom, o que isso significa? Significa que talvez eu tenha que tomar cuidado, porque quando uma coisa está muito com hype muito alto, as expectativas elas são muito grandes. E aí o risco da gente sofrer uma decepção grande. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o uso da tecnologia de inteligência artificial por causa disso. Às vezes a gente não vai ter condições de implementar aquela tecnologia ou aquela solução não era tudo isso. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar um caso para vocês a respeito disso. Bom, quais são então as nossas possibilidades de uso da inteligência artificial em alimentos? Então vamos lá. A gente tem aspectos do cotidiano de uma indústria, tá, que produz alimentos, que pode usufruir absurdamente da inteligência artificial. Por exemplo, todo mundo sabe que a análise sensorial é uma coisa complicada, tá certo? Tem toda uma metodologia, né? Qual seria o sonho da humanidade? O sonho da humanidade, por exemplo, seria ter um nariz artificial. Vocês já imaginaram não precisar a gente ter provadores de aroma para saber se o aroma está adequado ou não? A gente tem um nariz artificial. Esse nariz artificial necessariamente usaria redes neurais artificiais. Existe projeto de pesquisa que fez isso. Por exemplo, em alimentos, é fundamental a reação de Maillard. A reação de Maillard são um conjunto de reações bem complicadas. Se a gente faz pouco, a gente não alcança o grau de acabamento do alimento que a gente deseja. O pão fica branco, por exemplo. Agora, se eu me passar, o pão vai escurecer tanto que ele vai ficar com um aspecto que não vai ser adequado. Então, acompanhar a evolução da reação de Maillard a partir de dados de temperatura e cor, seria uma possibilidade, por exemplo, para a inteligência artificial. Textura. Existe uma grande preocupação com respeito à questão da textura dos alimentos pré-prontos, por exemplo, cárnicos pré-prontos, tá certo? Tempo de processamento de mais, vira borracha. Tempo de processamento de menos, tem condição sanitária ruim. Dependendo do tipo de material que está sendo processado, a gente vai ter condições totalmente diferentes. Eu não poderia fazer uma avaliação usando uma ferramenta de inteligência artificial para ver essa evolução de textura. Bom, eu ia ter que ter sensores para isso. Vocês estão vendo que o problema não é o algoritmo, o problema são os sensores. Quais seriam os sensores que eu desenvolveria para fazer análise sensorial? Qual o sensor para acompanhar a reação de Maillard? Qual o sensor para avaliar a evolução de textura e assim por diante. O acompanhamento do processamento, a gente tem diversas formas de processamento de alimentos clássicas e outras não tão clássicas, tá certo? As análises físico-químicas também, elas são muito importantes em alimento e elas são muito complicadas de fazer. Propriedades geométricas, parem para pensar. Muitos dos alimentos industrializados, eles precisam ter propriedades geométricas, propriedades de viscosidade, né, de textura, de conformação, que são complicadas de fazer essas análises e de prever o resultado dessas propriedades com função do processamento.
E, por fim, vida de prateleira. Se eu tivesse um modelo que permitisse eu não só estipular o tempo de prateleira, mas poder realimentar os dados reais de tempo de prateleira sem intervenção humana, seria extremamente interessante. Então, isso tudo aqui está no campo das possibilidades. Algumas dessas possibilidades vocês vão encontrar em artigos na literatura. Tá certo? Bom, como eu falei para vocês, uma das maiores dificuldades que existe é a questão dos sensores. Então, parem para pensar. Quando eu vou medir uma temperatura é uma coisa relativamente fácil. Eu tenho instrumentos, não só o termômetro comum, mas eu tenho termômetros eletrônicos que medem temperatura. Se eu quero medir uma pressão no equipamento, é relativamente fácil. Eu tenho um manômetro. Tá? Eu posso ter um dispositivo digital para medida de pressão. Essas variáveis aqui são fáceis de medir. Agora, como que eu meço cor? Vamos começar a complicar a nossa vida. Cor. Bom, para medir cor, eu vou ter que usar um colorímetro. Esse colorímetro vai ter uma escala de cor. E existem várias escalas de cor. Tá certo? Várias escalas de cor. E aí, como que eu associaria o tempo de processamento de um pão, por exemplo, de forneamento do pão, com a concentração de açúcar do pão e com a concentração de proteína do pão. Então, será que eu conseguiria, sabendo a formulação, piscou a luz aqui em casa, tá? Piscou a luz aqui em casa. Tomara que a gente continue. Bom, e aí o que acontece? Será que eu conseguiria, a partir desses dados aqui, poder fazer uma medição de cor e ter uma correlação entre eles? A essa correlação, esse vínculo, a gente chama de sensores por software. Então, um software que fosse capaz de transformar esses dados aqui em dados de cor, tá certo? E eu prever os dados de cor a partir dessas informações, para aquele equipamento que estou trabalhando, para aquele tipo de processamento de alimento que eu estou fazendo, seria um desenvolvimento interessante. Então, o que são soft sensors? O que é soft sensing? A definição de soft sensing. Sensores por software são modelos inferenciais, ou seja, vão produzir uma inferência. O que é uma inferência? A partir de dados que eu consigo medir, eu vou estipular dados que eu não consigo medir facilmente. Que usam variáveis facilmente mensuráveis para estimar variáveis devido às limitações tecnológicas, ou a grandes atrasos de tempo na medida, ou ao custo fixo de investimento muito alto. Se eu quiser ter uma linha totalmente automatizada para produzir pão, pode acontecer que eu tenha que comprar tantos dispositivos para automatizar essa minha linha, que não vale a pena eu pensar nisso. Então, eu contrato um colaborador que tem esse conhecimento. E esse profissional da área de panificação, ele vai conhecer tudo a respeito de panificação. Então, na realidade, eu comprei o conhecimento dele. Isso vocês têm que se dar conta. Quando a gente contrata um colaborador, muitas vezes a gente está contratando mais do que a pessoa, a gente está contratando as suas habilidades, o seu conhecimento. Isso é importante a gente desenvolver os conhecimentos ao longo da nossa trajetória profissional. Bom, quais são as metodologias da inteligência artificial que serviriam para desenvolvimento de soft sensing? Seriam as redes neurais artificiais, que eu já mais ou menos apresentei para vocês no tempo que a gente tinha, e as ANFIs. Eu vou me deter mais na ANFIs, porque foi com que eu trabalhei. Tá? Então, o que é ANFIs? ANFIs é uma sigla. Tá? ANFIs quer dizer Sistema de Inferência Neurofuzzy Adaptativo. Sistema de Inferência Neurofuzzy adaptativo. E aqui ocorre um fenômeno interessante. Se vocês olharem a programação, vocês vão ver que tem muita gente falando sobre redes neurais artificiais, sobre deep learning, mas vocês vão encontrar pouca gente falando sobre fuzzy, sobre lógica fuzzy. Lógica fuzzy. Por quê? Porque o hype da lógica fuzzy foi nos anos 90.
faz 30 anos que foi o hype de lógica fuzzy, tá certo? Então agora ela está num outro patamar de maturidade de tecnologia. A lógica fuzzy foi criada por um iraniano chamado Lotfizadeh em 1965, ou seja, ela tem 55 anos de idade, ela é mais velha do que eu. Tá? Então, essas tecnologias que saem fora do hype, elas perdem um desenvolvimento. Não é que elas não tenham capacidade de trabalhar. Bom, eu já expliquei o que são as ANFIs, tá? E elas são técnicas que integram, então, conceitos da lógica fuzzy de Zadeh e as redes neurais artificiais. Por que a lógica fuzzy ela é interessante? A lógica fuzzy ela deu origem a uma computação que quem é da área da computação conhece como computação maleável. Computação maleável. Ou, em inglês, soft computing. Tá? Então, o que a lógica fuzzy permite? Ela permite computar com palavras. Computar com palavras. E isso é uma coisa que o ser humano consegue fazer muito bem. Tá? O ser humano consegue fazer tri bem isso. Tá? Computar com palavras. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, eu tomo banho morno. Morno não é nenhuma temperatura. E eu tenho meu morno e cada um de vocês tem o morno de vocês. Então, não é um valor imediato. Se um grau, tá certo? Botasse o gráfico no eixo do X a temperatura, em graus Celsius, tá? E aqui eu dissesse o grau de pertinência de 0 a 1, variando de 0 a 1, tá? Então, por exemplo, eu posso ter o banho frio, o banho morno e o banho quente. Então, aqui é o frio, aqui é o morno e aqui é o quente. Então, vamos imaginar que, para mim, o morno é o banho a 38 graus Celsius, tá certo? E que o quente aqui começa acima de 40 graus Celsius. E que o frio, para mim, aqui é abaixo de 36 graus Celsius. Cada um de vocês pode definir esses valores, tá certo? Isso faz parte da lógica fuzzy, como trabalhar com esse tipo de definição do que seja temperatura morna, por exemplo. Então a gente define conjuntos fuzzy. Tá? Por isso que ela tem o nome de nebulosa. A tradução de fuzzy quer dizer mal definido, nebuloso. Tá? Nebuloso. Tá? Eu usei lógica fuzzy no desenvolvimento de um controlador automático para destilação embatelada lá em 1997, já faz bastante tempo. Tá? Bom, qual é a vantagem da lógica fuzzy? Ela permite expressar o conhecimento do especialista humano em termos de variáveis linguísticas. Vocês já imaginaram um profissional da panificação dizendo: esse pão está meio marronzinho? As pessoas dizem isso. Então, com o uso da lógica fuzzy, a gente consegue fusificar as variáveis de entrada. A gente consegue colocar num algoritmo computacional que vai trabalhar com números, porque computadores trabalham com números. Palavras. Nós, seres humanos, trabalhamos com palavras. Qual é a desvantagem? A desvantagem é a dificuldade da implementação. Quando a gente pensa em implementação, a gente tem que tomar cuidado, porque existem pessoas que fazem implementações, mas elas estão usando pacotes prontos. É muito comum o pessoal baixar o MATLAB e sair usando o pacote de lógica fuzzy do MATLAB. Nada contra isso. O problema é que a licença paga do MATLAB custa 20 mil reais. 20 mil reais. Então a gente tem que tomar cuidado. Qual o software que a gente está usando? Depois eu vou falar qual é a melhor opção para desenvolvimento em inteligência artificial. Bom, então, o que acontece quando eu tenho uma rede ANFIS? Então, por exemplo, eu tenho os dados de medida de cor, que eu medi. E eu tenho os dados de tempo de forneamento, eu tenho os dados de temperatura, né? Tenho os dados de concentração ao longo do tempo, né? Função do tempo aqui. Concentração de açúcar, como eu já coloquei para vocês, e concentração de proteína, porque eu sei que a reação de Maillard precisa desses componentes para que ocorra. Ora, eu vou ter um algoritmo de inferência fuzzy, que eu não vou ter tempo de explicar como ele funciona, mas ele faz uma mágica interessante, onde alguns parâmetros aqui vão ser determinados a partir da diferença que existe entre os erros, entre o que eu esperava ter e o que eu tive. Então, eu vou ter
que a gente chama de cor esperada, que é a correta, e vou ter a cor modelada. Qualquer modelo funciona com isso, né? Prevista, né? O somatório do erro quadrático vai ser o somatório da diferença entre a cor no colorímetro esperada, que é aquela que eu sei que tinha que dar, menos a cor que foi prevista pelo modelo, que foi a cor predita pelo modelo, a modelada. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, o meu objetivo é fazer com que isso aqui reduza ao máximo possível. Então, eu vou usar um algoritmo de otimização. Tá? Então, eu vou fazer uma minimização desse erro quadrático. Quando essa minimização do erro quadrático, e isso aqui eu vou usar algoritmos que já estão prontos nas ferramentas. Quando eu fizer isso, eu vou determinar os parâmetros que podem ser usados para essa minha rede Anfis. E aí, do mesmo jeito que a gente faz com as redes neurais, a gente separa os dados em dois conjuntos sempre. Os dados de treinamento e os dados de validação. E aí, depois que eu treinei ela com os dados para poder calcular os parâmetros, determinar automaticamente os parâmetros do modelo Anfis, eu testo ela com o modelo de inferência. Bom, uma aplicação comum é o controle inteligente, tá certo? Fernando, quanto tempo eu tenho? Porque eu não tenho ideia do tempo. Esqueci de pegar o celular. 15 minutos, professor. Ah, tá certo, então. Então, assim, vou pedir mais 5 minutos, por favor, tá? Porque eu tenho bastante coisa ainda, tá? Bom, então o que acontece? Problema. Uma aplicação de Reinforcement Learning é o controle automático de processos. Então, aqui embaixo a gente tem uma malha. Vamos imaginar que a gente queira controlar uma temperatura, tá certo? A gente vai comparar essa temperatura de um processo qualquer com uma temperatura desejada, que é a temperatura de set point. Essa diferença vai ser enviada para um algoritmo de controle PID, tá certo? PID, que vai gerar um sinal e vai atuar sobre o processo. Essa aqui é a malha clássica de controle PID, tá certo? Eu posso usar o mesmo Reinforcement Learning que eu expliquei para vocês para jogos, para controle. E aí eu teria o quê? Eu teria um controle baseado em Reinforcement Learning autônomo. Então, isso aqui é uma pesquisa que a gente tem desenvolvido no laboratório da universidade. Controle autônomo. Autônomo, baseado em Reinforcement Learning. Tá certo? Bom, conclusão que a gente chega. Anfis, redes neurais artificiais, Reinforcement Learning, elas têm capacidade de reconhecer padrões. O que os padrões têm a ver com a indústria de alimentos? Tudo. Tem a ver tudo. Porque a gente precisa gerar produtos que seguem determinado padrão de qualidade, determinado padrão de visual, determinado padrão sensorial. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma aplicação que ficou famosa na internet. Vocês estão vendo que é uma máquina que ela classifica tomates. Então os tomates vêm nessa velocidade absurda. Aqui os tomates estão sendo separados pela diferença entre vermelho e verde. E aqui vocês estão vendo que a máquina separa, classifica os tomates, e o que não for tomate que esteja vermelhinho, maduro, ela simplesmente descarta. O nome dessa aplicação é Tomatec da Veco. Tá? Essa aplicação aqui, ela é uma aplicação de sensores ópticos. E ela é uma aplicação que foi patenteada em 2010. Eu fui atrás da patente dela. Tá? Ela foi patenteada em 2010 por uma empresa chamada Tomra, que é uma empresa belga, tá certo? Belga, tá? Que vende máquinas de classificação. Sabe aquelas máquinas que tem na Alemanha que recebem garrafas? Eu deixei uma garrafa aqui. O pessoal que, quando vai no super na Alemanha, eles pegam as garrafas de plástico e colocam numa máquina que classifica as garrafas. Automaticamente, essas máquinas fazem identificação do tipo de garrafa e do valor de cada garrafa de acordo com o tipo de plástico da garrafa, de acordo com o tipo de embalagem, com a quantidade de plástico da embalagem. Então, fornecedora dessas máquinas é essa empresa, Tomra. Essa aplicação aqui parece uma aplicação de inteligência artificial, mas não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas às vezes acham que, porque é impossível fazer processamento com um computador nessa velocidade. Vocês estão vendo que a gente está vendo em câmera lenta, e mesmo assim é muito rápido, tá certo? Bom, então, para finalizar, qual é a realidade? A realidade vai ser a integração das ferramentas de inteligência artificial no que a gente vai chamar de indústria 4.0 de alimentos. Vocês devem estar sendo bombardeados com o conceito de indústria 4.0. O conceito de indústria 4.0 não é novo.
é um termo que apareceu pela primeira vez em 2011, então já é velhinho, já tem 9 anos, e foi usado pela chanceler Angela Merkel. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque com certeza deve ter alguma componente política. Não é à toa que uma chanceler de um país como a Alemanha vai tentar fazer propaganda de um determinado conceito. Então esse conceito é o conceito da indústria 4.0. Agora, a gente sabe que houve várias revoluções industriais, né? A primeira foi a respeito da mecanização, a segunda da linha de montagem. Então aqui a gente tem o trabalho do Ford, e aí eu não sei se vocês sabem, mas as linhas de montagem começaram imitando abatedouros e frigoríficos nos Estados Unidos. Então as linhas de produção dos carros, elas imitaram um processo, um trabalho laboral, um trabalho feito em indústria de alimentos. Aí a gente teve a era da computação e da automação, e a gente está chegando nos sistemas chamados sistemas cyberfísicos. Bom, eu tenho um outro vídeo aqui para mostrar para vocês a respeito de robótica na indústria de alimentação. Então, eu vou colocar essa apresentação no meu blog. Tá? Aqui a gente está vendo uma colheita, aqui a gente está vendo um robô fritando hambúrguer, aqui o robô fazendo pizza. Tá? E óbvio, né, que isso aqui eu não vou ter tempo para mostrar para vocês, então eu vou deixar depois o endereço para vocês. Um campo que vai ter um avanço muito grande com inteligência artificial, na minha concepção, são os sistemas de Clean in Place, CIP. Por quê? Porque esses sistemas eles já são muito úteis, né? Porque eles permitem limpar os equipamentos sem intervenção humana, né? Só que a gente precisa que haja o desenvolvimento de equipamentos que sejam auto-otimizáveis, ou seja, que eles sejam mais sustentáveis e otimizando o uso dos recursos, as soluções de lavagem, e que passem a ser mais maleáveis. Porque o CIP, né, o Clean in Place, é um sistema de limpeza de equipamento de processamento de alimentos que não é muito maleável ainda. Tá certo? Ele segue um cronograma de limpeza, uma sequência de passos muito rígida. Tá certo? Observe, eu não estou dizendo que a gente vai quebrar a sequência, eu estou dizendo que tem que identificar o regime de produção para usar o CIP certo para aquele regime de produção. E só a inteligência artificial vai conseguir fazer isso e reconhecer esse padrão. Bom, em que investir para aprofundar conhecimentos? Primeira coisa, a pessoa tem que aprender Python. Python é a linguagem, tá, de programação do mundo da inteligência artificial. Tá? Então, eu espero que vocês aprendam Python. Lá, vocês vão ter vários acessos a várias bibliotecas, uma delas, uma das mais poderosas, é o que a gente chama de TensorFlow. Se vocês botarem TensorFlow no Google, vocês vão ver vários exemplos de inteligência artificial do Google feitos em TensorFlow. Tá? Eu falei em estatística multivariada. Quem quiser aprender estatística multivariada, eu recomendo que baixe esse programa aqui, o PEST. Tá? O nome é PEST passado porque ele é da área de arqueologia, tá certo? Esse programa é um programa free, muito bom de estatística multivariável. E quem tiver mais interesse a respeito de de controle e automação, usando redes neurais, lógica fuzzy, reinforcement learning, ou seja, ferramentas de inteligência artificial, pode acessar o meu blog, rdpf.wordpress.com. Para encerrar, então, a inteligência artificial, em todas as suas roupagens e manifestações possíveis, é e será uma ferramenta útil. Então, a gente não pode esquecer que ela é uma ferramenta. Uma ferramenta para qualquer aplicação humana, mas ainda mais para uma tão complexa e importante como a indústria de alimentos. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu agradeço de novo a atenção de vocês.